Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje vamos entrevistar um pastor que também é psicólogo, com vasta atuação no aconselhamento e no acompanhamento de pessoas adultas e, sobretudo, homens, que vai nos ajudar a entender uma frase que está virando moda nos nossos dias: masculinidade tóxica. Já ouvi muita crítica a respeito dos homens e concordo com boa parte delas. Porém, masculinidade tóxica é um negócio novo. Não sei do que se trata. E talvez você também não saiba. Fazemos alguma ideia do que possa ser. Provavelmente alguma acusação injusta e infundada do movimento feminista. É ou não? Pois é. Mas vai que eu e você, homens, sofremos dessa doença aí chamada masculinidade tóxica. Bom, conhecer o assunto para nos precaver. Afinal de contas, a última coisa que um servo de Deus deseja é ser tóxico para alguém. É ou não é? Ah, não, eu quero ser tóxico para o diabo. Não precisa, Jesus já foi, esmagou a cabeça dele lá na cruz. O que a gente precisa ser é servo de Deus, humilde e ter sempre uma palavra temperada com sal. Sal jamais é tóxico. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo mais uma vez o parceiro do programa, o pastor Dr. Márcio Bassi Farias. Ele é psicólogo, conselheiro e pastor da Igreja Batista Geração. Paz e graça, pastor, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar nesse momento, nesse tempo aí de definição, né? O que é masculinidade tóxica e como ela interfere no dia a dia. Espero poder colaborar e tirar as dúvidas aí do pessoal. A Igreja do Irmão mudou de nome, né? Mudou, antigamente era uma congregação da Batista do Povo, na Vila Mariana, e hoje é uma igreja autônoma, né? Vida própria, em fevereiro agora que ela se tornou autônoma. Que legal. E a Igreja Batista Geração, fica na Avenida General Rondon 95, centro de Diadema. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que Deus agradeço. o abençoe e o recompense. Amém. Vamos ver o que o nosso querido Zeca e equipe montaram para falar dessa novidade. Para mim é novidade. Masculinidade tóxica. Homem faz tão mal assim? Vejam só. Você já ouviu falar no termo masculinidade tóxica? Podemos dizer que a masculinidade tóxica fala sobre características que a sociedade, de maneira estereotipada, coloca ao sexo masculino. Elas são nocivas ou restritivas aos próprios homens ou às pessoas que estão ao redor. Ela é fruto de um conjunto de mitos que a sociedade transmite aos garotos e aos homens sobre o que significa ser um homem de verdade, que contém ameaças implícitas ao seu valor e à sua identidade, caso não respondam de acordo com tais expectativas. A masculinidade tóxica fica bastante evidente quando ensinamos os nossos garotos a renegarem suas emoções, por exemplo. Desde cedo, é proposto que eles encarem um crescimento mais seco, violento, autossuficiente e preconceituoso. Dessa forma, não só os meninos que diferem deste padrão de comportamento se tornam alvos, mas as meninas e, posteriormente, mulheres também são vítimas. Esse tipo de masculinidade, ainda que almejada por muitos homens, prejudica gravemente a ala masculina de modo geral. Isso porque o comportamento está ligado diretamente com a expectativa de vida do grupo com esse comportamento. Como resultado, vida e saúde são afetados.
Os homens vivem até 7 anos menos que as mulheres, têm propensão a câncer e altas taxas de suicídio, homicídio e acidentes. Não é fácil essa transição, essa mudança de pensamentos sobre a masculinidade. Porém, é fundamental conversarmos e pensarmos sobre o tema. Faremos isso agora, no debate de hoje do Vejam Só. Já ajudou bastante, né? Matéria muito legal. A equipe está afinadésima do texto do Zeca, né? Até a edição de imagens, as escolhas das imagens. O Daniel Buzo aí está fazendo um trabalho muito bom, coordenando tudo isso. A nossa colega Beatriz põe a voz, né? Para tornar cada vez mais clara a nossa... E o Djalma faz a edição. Muito legal. Deus abençoe a toda a equipe que sempre nos tem ajudado de forma tão produtiva a entendermos os temas que vão ser discutidos no Vejam Só. Hoje não é um debate, é uma entrevista para que a gente possa saber exatamente o que é e como nos posicionar em relação a essa novidade. Pelo jeito não é tão nova assim, porque eu ouvi o nosso especialista de plantão dizendo que é um tema já antigo. Doutor Márcio Bastos Farias, ele é pastor da Igreja Batista Geração e psicólogo já de longa data, com grande experiência. Como é que o senhor responde a pergunta tema? O que é masculinidade tóxica? A gente poderia colocar de uma forma bem sucinta, né? Bem ali, reduzida para deixar claro. É aquele machismo exacerbado, quando a pessoa tem uma necessidade, né, um desejo muito grande de impor sobre outro seu desejo, sua necessidade, suas vontades, sem respeitar o que o outro traz. E o senhor falou que isso não é novo? Não, década de 80 já se falava de masculinidade tóxica. Mas o que acontece? Esse período aqui que nós estamos vivendo, famílias todas muito próximas, muito juntas, o número de violência doméstica aumentou assustadoramente. E quem bate? A maioria das vezes é o homem. Claro que tem homem que apanha também, viu? Ah, tem? Tem. Eu peguei casos aí onde o homem apanhava. E bastante? A mulher sabia bater? Sabia. Eu conheço um casal cuja ex-esposa era lutadora de jiu-jitsu e o rapaz... Sofreu, né? Sofreu. Então, mas hoje, por causa do homem não poder ter ficado aí sem essa liberdade de sair, sem essa liberdade de se locomover, ficando só em casa, trabalho remoto, muitas vezes sem trabalho, sem oportunidade de encontrar os amigos, sem se impor aí na sociedade, o que ele encontra como único alvo da sua vontade? É a sua família. E aí, muitas vezes, ele tem violações com a esposa, ele violenta a esposa, muitas vezes, bate nos filhos, isso quando também não tem aí abuso em relação aos filhos, próprios filhos. Pois bem, vamos lá. Antes de a gente continuar com a entrevista, temos a nossa pesquisa de todas as noites. Está lá no Instagram, @programa Vejam Só. Em sua avaliação, a distorção da masculinidade em nossos dias, ela é grave ou pequena? Que existe uma distorção da masculinidade, isso é óbvio, né? A gente vê, até porque somos todos pecadores. O que a nossa pesquisa é, pela sua percepção, você que é que nem eu, leigo, tal, leiga, não é preciso ser especialista. E se você for, tudo bem, o seu voto é igual ao dos leigos. Vote aí. Você acha que essa distorção ela é muito grande, muito grave, ou ela é pequena e é mais um mimimi aí da sociedade? Ou dizer que isso é mimimi faz parte da masculinidade tóxica, né? Pode ser. Pode. É complicado. Vamos lá, o professor, doutor Márcio, né? O senhor já é psicólogo há quanto tempo? Já faz mais de 5 anos. E tem trabalhado no aconselhamento de adultos? De adultos, adolescentes, tem trabalhado muito. Quem que dá mais trabalho? O adolescente ou o adulto? O adulto. O homem ou a mulher? O homem. Você vê, porque eu não pensei muito, né? É o homem. Porque a mulher, ela está pronta a reconhecer as necessidades dela, a carência dela, que ela precisa mudar. O homem, ele tem as mesmas dificuldades, a maioria das vezes, mas ele não está pronto. Ele não se move.
Tanto é que eu até tinha separado algumas coisas aqui. O homem não aprendeu a lidar com suas próprias emoções e identificá-las. Então, nesse momento aí que a gente vive, né, nessa empresa, até uma questão de inteligência emocional, valorizando isso, o homem sai atrás da mulher nesse quesito, porque não consegue trabalhar essas emoções de forma apropriada. Então, para trazê-lo num consultório é muito difícil. E mantê-lo dentro do consultório também é complicado. Na matéria, eu já tinha anotado aqui, mas vamos adiantar, na matéria, o texto do Zeca, né, a locução foi feita pela Beatriz do Vale, a Beatriz menciona o seguinte, que o homem, a masculinidade tóxica se caracteriza também por suprimir ao homem o direito de ter emoções, ou algo muito parecido com isso. Sim, tem uma pesquisa que aponta o seguinte, criança do sexo masculino, ela nasce mais afetiva do que a mulher, ela nasce mais propenso, o menino nasce mais propenso a vivenciar as emoções do que a menina. É fantástico isso, e é real, está em pesquisa. Mas o que acontece? A gente vai vendo que no desenvolvimento dele, ele não aprende a lidar, a desenvolver essas emoções. 60% não aprendeu a reconhecer as emoções como algo válido, como a tristeza, o choro, carência, humilhação. Ele é ensinado a se colocar como alfa, né? Como macho alfa diante das situações que ele vai vivenciando. E aí ele reage através da agressividade, ele reage através aí de palavras mais duras, de imposição. Por quê? Porque o contexto social do menino o conduz a essa situação. Então ele fica quase um analfabeto emocional, não sabendo trabalhar essas emoções, não sabendo se colocar numa situação onde ele precisa ser mais simpático em relação ao outro, né? E isso vai distanciando cada vez mais e colocando-o dentro de uma bolha. E essa bolha muitas vezes estoura. Então, o garoto nasce sensível. Muito mais que a menina, muito mais que a mulher, sim, nasce. E quanto pequeno, a sensibilidade dele é notória, tá para se ver isso. Pesquisas apontam isso. E é o processo educacional que vai suprimindo isso? Muitas vezes a falta do pai, ou a presença, né, excessiva de um pai tóxico, torna isso aí difícil para o garoto, para o menino que está em desenvolvimento, conseguir lidar, conseguir entender e desenvolver de uma forma adequada. O pai, ele é essencial no contexto familiar de qualquer homem. Se não tem a figura paterna, se não tem o homem, né, que vai apontar o que é ser um macho, másculo, a figura masculina, ideal, positiva, ele vai pegar outras figuras, ele vai pegar outras construções, que não sempre são positivas, num mundo tão violento como a gente vive. Bom, então a gente já tá vendo que uma das características da masculinidade tóxica é a falta de discernimento emocional. O homem não consegue discernir, muito menos interagir com as suas próprias emoções de maneira saudável. Mas não é só isso que é masculinidade tóxica? Não. Ele se torna também agressivo. Agressivo não só na questão física, né, de bater, agredir o outro, mas também agressivo com as palavras, impositivo, no sentido de que ele tem a última palavra, ele que manda, ele que fala e todo mundo obedece. Mas não é isso que a Bíblia diz? Mas é que tá, a Bíblia é maravilhosa, né? E ela traz aí um padrão de masculinidade perfeito em Jesus. Né? Quando a gente olha lá o Cristo conversando com a mulher samaritana, vemos um homem, né? Tem todo o contexto cultural dos samaritanos, dos judeus, mas eu quero me ater a essa questão, né? Um homem ali que não estava impondo nada, estava aberto a escutar o outro. Isso significa que o Cristo, o homem, né, tinha sensibilidade, sabia lidar com ela. Quando ele se aproxima de Jerusalém, ele chora. Claro que tem a questão teológica do pecado, do povo, mas ele não se oprime, não se retém no sentido de
expressar as suas emoções através do choro. Então a gente vê um Cristo, né, um modelo de masculinidade positiva e perfeita, que sabia lidar com as emoções sem oprimir o outro, sem ser agressivo ao outro. Né? O homem de hoje, não. Quando ele é confrontado, quando ele é desafiado, quando ele é frustrado, ele tem geralmente 2 padrões de comportamento. Ou ele vai para o entretenimento, e nesse entretenimento tem sexo, tem bebida, tem droga, tem um monte de coisas erradas, que a gente encontra até dentro da igreja, muitas vezes, ou vai para a agressão física, agressão verbal ou agressão virtual. E isso é real. E os 2 caminhos são ruins. Eles se encontram lá na frente. Mas, então, como pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque muitos homens que impõem a sua vontade, que dizem que sou eu que mando, a última palavra é minha e tal, eles entendem que é exatamente esse o papel masculino ensinado nas Escrituras. O homem é o cabeça da mulher, né? Ele responde diretamente a Deus, porque o cabeça dele é Cristo e tal, e ele não pode ser um banana. Essa frase eu acho fantástica, ser um banana. Tem muito homem que vai no extremo, né? Ele não quer ser tóxico, aí ele se torna fragilizado, se torna um banana. O ideal é o equilíbrio. Quando a gente pensa nas Escrituras, o principal elemento que se vê ali, o primeiro elemento, é a criação de Adão e Eva. Adão foi feito ali de maneira surpreendente pelo Criador. E Eva, que significa também no original, acho que é Adão, né? Tem derivação ali, não lembro o hebraico corretamente, faz muito tempo que eu li, isso era melhor no grego. O que acontece? Ela é considerada como alguém igual a ele, colocado ao lado dele. Isha. Obrigado. Colocado igual a ele. Mas houve uma distorção muito grande por causa do pecado e a mulher se tornou objeto do homem. E a gente vai vendo muito isso no Velho Testamento, onde, por exemplo, havia até a permissão, não havia aí a aprovação, mas a permissão que o homem tivesse mais do que uma mulher. Um claro movimento de tornar uma mulher aí um objeto de desejo masculino. E não era esse o papel, né, o projeto inicial de Deus. Então, o que a gente vê? A Bíblia traz, sim, a mulher com um valor muito grande, com uma importância muito grande. Isso a gente vê no caso de Maria. Nós cristãos, né, temos Maria aí de uma maneira muito significativa, como alguém utilizado por Deus, uma serva de Deus, né, que foi importante nesse plano, né, de permitir a materialização do Salvador. Temos também Maria Madalena, temos a avó aí de Timóteo, a mãe de Timóteo, temos... Eunice e Lloyd. Isso, temos também a esposa de Áquila, Priscila, que aparece no Novo Testamento, no livro de Atos, como uma das mulheres, né, proeminentes na igreja cristã. Então a gente vê, provavelmente ela era uma das líderes da igreja antes do marido, porque o nome dela vem primeiro. Então a gente vê aí a importância da mulher. Deus não colocou a mulher como capacho, como alguém como auxiliar, alguém para estar junto. Então muitas vezes até esse ensinamento que algumas igrejas trazem, né, de uma mulher superficial, uma mulher que tem que se submeter a todos os caprichos masculinos, potencializa essa masculinidade tóxica, onde o homem apenas manda e ela tem que fazer. Aí fica meio complicado, né? Agora, na matéria, a Beatriz, lendo o texto do Zeca, fala que a masculinidade ela é atacada por um conjunto de mitos, né? Sim. Que definem o que é ser homem. O senhor pode identificar para nós alguns desses mitos que talvez a gente acredite como verdade e a matéria chamou de mito? Alguns mitos, né? O homem, por exemplo, tem que... vou utilizar o termo popular aqui para ficar até mais fácil para o entendimento público. O homem tem que pegar todas as moças que aparecem. O homem não precisa ser fiel. O homem pode ser alguém que sai, que participa de festas, baladas. O homem não precisa respeitar limites. O homem tem que ter as vontades feitas.
o homem tem que ser satisfeito. Na vida sexual, por exemplo, ele não precisa se importar com a mulher, o importante é ele, a satisfação dele, o prazer dele. O homem tem que ser sempre servido. Isso são mitos que nós muitas vezes, né, vemos aí uma alimentação deles na sociedade, denegrindo, né, a masculinidade, porque tem uma masculinidade positiva, tem uma masculinidade que é sadia, que é maravilhosa, e carregar, nutrir essa masculinidade não significa ser tóxico. O que é tóxico é ter esse padrão de comportamento que é um mito, muitas vezes, dizer que todo homem é assim, né? Quem já não ouviu essa frase? Só muda de endereço, todo homem é igual. Mas é um mito, porque tem variações, tem mudanças, e esse movimento de entender isso é importante. Porque senão a gente vai colocar todo mundo no mesmo balde, na mesma bacia, e de repente jogar a água fora com todo mundo dentro. Isso é complicado. Então, essas coisas que o senhor mencionou são os mitos que cercam a formação da masculinidade. Então, Sim. um incentivo para que o jovenzinho pegue todas que puder, que é porque ser homem faz parte disso, né, se imponha e tal. Tudo isso é errado, mas se a gente, como é que eu vou dizer, não há um risco na criação da identidade masculina se a gente tira todos esses mitos de cena? Então, uma boa pergunta, é interessante, porque cada época, cada tempo tem uma idealização do que é ser homem, do que é ser aí, exercer a masculinidade. E a gente precisa pensar, né? Os tempos de hoje, qual que é o movimento ideal, qual que é a idealização de ser homem? É pegar todo mundo? É, de repente, bater em todo mundo? É você xingar o outro ter que ficar quieto? Será que esse é o ideal? Essa pergunta tem muito a ver com o que o pastor colocou, porque pensando sobre isso, a gente vai vendo que a construção social hoje em dia espera um homem que tenha responsabilidades, é um valor, né, que não muda, que tenha coragem de fazer o que é certo, que assuma, né, os seus compromissos de maneira ordenada, centrada, que consiga colocar em prática, né, seu plano de vida, sua construção, consiga nutrir a sua família, não apenas suprir, mas nutrir a sua família. Quando eu falo nutrir, eu estou indo além da questão financeira, que muito homem pensa assim, se eu levo dinheiro para casa, se eu trabalho, está tudo muito bom, eu não preciso demonstrar carinho, não preciso dar orientação ao filho, não preciso ser uma pessoa presente, não. O homem precisa nutrir também aí o filho. Então, pensar na masculinidade hoje em dia é pensar nesses conceitos. Um homem pleno, que consegue se conectar ao filho, à esposa, aos pais e se manter inteiro nos seus valores, nas suas virtudes, que são esperadas dentro da sociedade. Tá aí, ó. A gente está caminhando para a construção de uma identidade equilibrada, boa. Mas aí o homem não corre o risco de ficar frouxo? Aí se torna um homem banana. Tem muito homem fragilizado. Então. Esse equilíbrio que é necessário, porque senão o que acontece? O homem deixa de ser tóxico e se torna um serviçal, uma pessoa fragilizada que é comandado pela esposa, pelos filhos, não tem voz. Já atendi vários assim, conheço vários assim, que é muito complicado, pastor, porque eles não se colocam no papel que eles têm. Qual que é o papel que eles têm? Lembrando lá, fala que eu trouxe um pouco atrás, né? Quem faz essa questão da construção da masculinidade do menino, quem dá o direcionamento para a menina sobre a identidade dela até, é o pai. É o pai que faz o corte, segundo Freud, né? É o pai que faz esse papel de construção de identidade e destino dos filhos. Se ele se torna muito fragilizado, se ele se torna aí impotente diante da esposa, vai criar um lar, vai criar filhos, vai criar um ambiente muito angustiante, muito ansioso e pode até proporcionar para os filhos transtornos mentais, porque o filho vai ter provavelmente muita ansiedade, porque não vai saber se colocar com o homem diante de uma situação.
porque nunca teve um modelo, nunca teve um exemplo. Vai ter dificuldades aí em relação às filhas, porque elas nunca vão ter tido um modelo masculino onde elas possam admirar e se aproximar, um modelo adequado. Elas vão ficar aí vulneráveis a qualquer modelo que aparecer. Então, olha o papel desse marido que se tornou fragilizado. Ele precisa retomar o lugar dele. Ele precisa se fortalecer, se reencontrar nos seus valores, né, na sua potencialidade masculina, e retomar o lugar que lhe é de direito, porque senão ele vai estar cumprindo um papel dentro dessa construção familiar que não é o dele. Mas, doutor, o senhor falou que cabe ao pai, né, conduzir esse processo de edificação da masculinidade do filho. Mas o que eu tenho visto é que quem educa é a mãe. É que está o problema. Por isso que a gente tem hoje essa problemática da masculinidade tóxica. Né? Eu sabia, a culpa é das mulheres, tá vendo? Olha, ó, a culpa é das mulheres. Elas fazem parte desse problema junto conosco, né? Que querendo... Se a gente parar para pensar, pastor, quem tem aí 40 anos, quem tem aí, 35 no máximo, ele vem muito próximo aí daquilo que a gente chama filhos da ditadura. Naquele período, havia uma necessidade muito grande de ordem, de disciplina, de organização, que não é errado em si. Mas o que aconteceu? Muitos pais saíram desse movimento, veio um movimento feminista, veio um movimento aí de liberdade sexual e deturpou, de certa forma, essa imagem masculina, fragilizando esse homem, porque ele achou que não deveria mais ocupar o papel dele como era antigamente, e ele não conseguiu encontrar como construir esse novo papel que é o dele. E hoje em dia essas famílias estão reproduzindo aí imagens, figuras, né, distorcidas daquilo que a gente chama de uma masculinidade sadia. Bom, aí cabe a discussão de que hoje, de forma muito recente, foram introduzidos vários outros gêneros, né, entre Sim. E só para trazer mais É uma confusão. negação da masculinidade. Não deixa de ser uma negação. E também da feminilidade. Sim. Mas, doutor, do ponto de vista sadio, bíblico, correto, qual é o papel da mãe nesse processo? Porque do pai, o senhor está dizendo que o pai é o que projeta a imagem e tal. Sim. Aliás, tanto para o menino quanto para a menina, que Sim. vai aprender o que é o homem com quem ela vai se relacionar. Mas no futuro. Mas e a mãe? A mãe serve só para amamentar? Não, a mãe tem um papel muito importante. O papel da mãe, por exemplo, é modelo, né? Um deles é um modelo do que é ser mulher em relação no casamento. A menina vai aprender com a mãe ali o modelo ideal, poxa, ser mulher é ser isso. O filho vai aprender, poxa, encontrar alguém para amar, do sexo masculino, é encontrar alguém semelhante à minha mãe. Freud aponta um pouco isso também. Isso sem contar que a questão das emoções, a questão de como lidar com o outro, a gente vai aprendendo através de quem? Da questão feminina. Quando os dois conseguem caminhar de uma maneira equilibrada, sadia, organizada na construção familiar, isso é fantástico, torna um lar muito positivo. Seja ele de dentro da igreja, de fora da igreja, um lar que funciona assim é muito bom. Mas é difícil encontrar. E quando a gente já é adulto, formado e tal, e se depara com essa situação, e fala, bom, então eu tenho que rever várias coisas, estou incorrendo em alguns aspectos que caracterizam a masculinidade tóxica, dá para reverter? Dá para sarar? Dá, tranquilamente. Depende da pessoa. É que nem eu estava conversando com o pastor, né? A mulher tem mais facilidade em procurar ajuda e manter-se, né, até o final, para conseguir o resultado. O homem, ele já é mais imediatista. Ele tem dificuldade de procurar ajuda e quando ele procura ajuda, ele quer para ontem, né? Tem que ser 2 sessões, 3 sessões e tudo está solucionado. É um processo. Dá para se reverter? Tá, porque é questão comportamental. Quando a gente trabalha o pensamento, é fácil trabalhar aí os sentimentos e produzir um comportamento novo.
é uma questão aí de reeducação emocional. Mas para isso a pessoa tem que querer, tem que desejar. Pastor, voltando um pouquinho mais para a Bíblia agora, como é o homem ideal do ponto de vista de Deus? O senhor citou Jesus como modelo. Sim. Mas temos alguns probleminhas. Por exemplo, Jesus só lidava com homens, os discípulos dele. Em poucas ocasiões ele teve algum tipo de tratativa com mulheres, mas elas foram exceções, né? O senhor citou algumas delas. Mas ele passava a maior parte do tempo com os discípulos dele, os homens. Ele nunca se casou, ele não teve esposa e nem filhos. Então, como é que ele pode ser modelo para um pai e para um marido? Até a leitura que eu faço, a escritura, um determinado texto, fala assim, que quem sustentava o ministério eram as mulheres. Né, que quem estavam próximos, tanto é que quem foi primeiro no túmulo foram as mulheres. Os homens nem apareceram lá. As primeiras que acreditaram também. Foram lá, sim. Então, os apóstolos foram os últimos. Né? Pois uma vergonha. A gente vê as mulheres muito ativas no ministério de Jesus o Cristo, né? E isso é fantástico, porque encontra-se ali uma abertura. Quando a gente fala sobre a questão de conhecimento de causa, né? Poxa, preciso ser casado, preciso ter filho, para conhecer a dinâmica, nem sempre isso é verdadeiro. Porque a primeira experiência nós já temos quando nascemos, que é o relacionamento do pai e da mãe. A partir do relacionamento do pai e da mãe, já é a primeira experiência que vamos adquirindo como pessoa, como ser humano, sobre a questão de um relacionamento familiar. Ainda mais que a Escritura aponta ali que Jesus também tinha irmãos. E ele, por ser o primogênito, né, provavelmente ele vivenciou ali muitas situações, né, que um pai e uma mãe vivenciariam. Então, é importante ver isso como algo legítimo, né, ter esse modelo como alguém legítimo, porque independente de ele ter sido casado ou não, ter tido filhos ou não, ele teve a experiência de uma família. E uma família é sempre uma família. Bom, tá aí, né? Quais são os sentimentos sadios para um homem? Por exemplo, eu me lembro, isso vai ficar para o próximo bloco, que não vai dar tempo agora, mas eu me lembro de uma época em que até o Ministério da Saúde precisou intervir com propaganda na TV por causa da explosão de infartos entre homens por sufocarem o choro, né? A tristeza e tal. O homem não chora e a ideia de ser macho é de enfrentar tudo de peito aberto e tal. Tá, isso aí é a masculinidade tóxica. Ok. Então, como é que seria a masculinidade saudável? Porque o homem tem que ser homem, ué, tem que ser firme. Ele não pode, né, ser manteiga derretida. Ou pode? Bom, eu falei aqui da Bíblia e se você está interessado ou interessada em conhecer melhor as Escrituras, eu tenho uma ótima proposta para você. É a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, aquela que patrocina o programa Vejam Só. Basta que você anote o telefone e amanhã, no horário comercial, ligue para 0 Operadora 11 3115 0819, 31500819, o telefone da Grade. Lá você se informa a respeito da multiplicidade de cursos, né, que a Grade tem, eles são muitos. Em todas as filiais, que são mais de 600, há o curso bíblico. Agora, em algumas outras existem os outros cursos, na maioria delas não. Por isso é importante saber onde você mora no Brasil, para saber qual filial é melhor para você. E tem o curso à distância também. Então, se informa a respeito disso, porque todos os cursos da Grade, tem curso até de música para quem quer tocar e para quem quer cantar. São cursos diferentes. Além de um outro curso para quem dirige o louvor. A Grade é bem meticulosa. A gestão eclesiástica tem curso para isso e uma porção de outros aí, além dos bíblicos, né? Agora, o importante é que você anote o telefone e no horário comercial entre em contato com a Grade. 0 Operadora 11 3115 0819. E a novidade, né, de todas as noites, novidade não é mais, mas a facilidade para você que tem dificuldade de assistir aos programas dessa emissora, entre eles o nosso, vejam só,
no horário que ele é exibido. Então, se você pega a câmera do teu celular e focaliza esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? É o código QR, ele vai habilitar o seu aparelho, o seu telefone, para acessar automaticamente todo o conteúdo desta emissora no canal do YouTube. Aí você se inscreve e tal, e aí você vai poder assistir ao Vejam Só onde quiser e quando quiser. É uma bênção, resposta de oração, como eu digo sempre. A gente vai para o intervalo, volta já já. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Hoje a gente vai interromper um pouquinho a entrevista para ver você aqui. O Vejam Só tem o quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só e distribui presentes porque queremos que você participe. A gente sorteia o presente porque a gente é pobre, né? Não tem um para cada um como nós gostaríamos. Como é que você participa? Tá aí o e-mail. É só você mandar uma foto sua ou um videozinho dando sugestão de temas ou convidados. O programa de hoje é sugestão de alguém, tá? Então vejam só, @rittv.com.br. Manda para cá, você já está, lógico, você tem que escrever no e-mail quem você é, né? Se quiser, você pode dizer qual é a sua igreja. Cidade e estado são fundamentais para que a gente possa exibir você aqui, tá bom? E quem quiser participar do tema, manda pelo WhatsApp a sua gravação com a sua opinião a respeito do tema. O WhatsApp é os mais 55 11 9 4595 2133. Mais 55, porque é Brasil, né? 11, porque é São Paulo. 9 4595 2133. E você participa automaticamente do programa e se qualifica para ganhar o presente da hora, né? O que nós vamos sortear agora, nos próximos dias, é o livro do pastor Marcos Granconato, A Cabeça de São Bernardo das Correntes, um livro autografado pelo pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, um dos campeões de audiência aqui do programa Vejam Só, e que escreveu esse livro de forma muito criativa. Não é um livro de teologia, mas é um conto muito bacana que ele inventou para falar com a filha adolescente sobre como era a igreja da infância dele, como a igreja é hoje e como isso se articula com a Bíblia, mas de uma maneira muito divertida, ele expõe a religiosidade brasileira, né, tanto evangélica quanto católica, de uma forma muito divertida, muito engraçada, e a gente começa ali não consegue mais parar. Então você que tem netos, sobrinhos, adolescentes e tal, é um presentaço. Só vou te advertir uma coisa, você vai começar a ler e não vai conseguir mais parar. O adulto. É muito legal. Vamos lá. Hoje nós recebemos a foto do Francisco Paulino. Ele é do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Ô Francisco, um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência aí no Rio. Também recebemos a foto do Matheus Donaires. Opa, garotão, hein? Legal, muito obrigado pela sua audiência. Não é só de gente aposentada que o Vejam Só vive, não. Olha aí, tá? Tá o Matheus curtindo aí o programa Vejam Só. Só não lembrou de dizer de onde ele é, né, seu Matheus? Mas tá bom, não tem importância não. E a gente ganhou também um vídeo que veio lá de Campo Largo, no Paraná. É do Alexander. Vamos ver. Boa noite, Reverendo Weber. Meu nome é Alexander. Sou aqui de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, Paraná. Eu gostaria de propor um debate entre o pastor Samuel Ramos e o apóstolo Valdomiro Santiago, ou algum representante da Igreja Mundial, sobre Apocalipse 14, do versículo 6 até o versículo 12. Qual seria a interpretação de cada um deles? Obrigado, desde já fico no aguardo. Alexander, muito obrigado pela sua sugestão. A gente sempre corre atrás, mas essas figurinhas carimbadas são complicadas, né? O pastor Silas Malafaia foi convidado inúmeras vezes, nunca aceitou vir ao programa. Eu tenho um interlocutor comum e que me confidenciou que ele
não viria para dar ibope para outro líder, né? Fala dele. Os outros cacicões aí são tanto quanto inacessíveis de você chegar nele e convidar. Mas eu olhei o texto, me falha agora a memória, Apocalipse 14 vem logo depois da apresentação das bestas e tal. Sim, são os 3 anjos, isso, são os 3 anjos que passam pelo céu com as mensagens, né? Não vejo necessidade de ser o apóstolo que você indicou para ser um dos debatedores. Tentar a gente tenta, irmão, mas se não for ele, vai vir alguém que possa discutir o assunto da maneira como o irmão entende, tá bom? Da maneira adequada. Muito obrigado pela sua sugestão. Vamos lá. Voltando agora para a nossa entrevista, estamos conversando hoje com o pastor Dr. Márcio Bassi Farias, psicólogo e ministro da Igreja Batista Geração. O que é masculinidade tóxica? Pastor, uma confidência que eu queria do irmão. O irmão já, depois de maduro, chegou à conclusão de que algum aspecto era tóxico na sua masculinidade e quis mudar, ou não foi necessário? Sim, cheguei. Vi em mim, por exemplo, com os momentos de explosão, né, onde de repente me impunha, gritava. Querendo ou não, Bassi é italiano. Cocarelli também. Então, aí é aquele negócio, né? A gente aprende quando criança que você, para conversar, para falar, você tem que gritar, você tem que se expor, gesticular. Ó, mão, para quieta. É verdade. E aí, quando eu casei, minha esposa tem uma outra cultura, um outro movimento, eu falei, ixi, aqui não vai dar certo. Aí precisei me readequar. Né? E hoje eu tento ter movimentos mais contidos, a nível de tom de voz, de modo de se expressar, porque se for utilizar o comportamento antigo, a gente vai ficar só em briga. Então, a gente precisa se adaptar para viver bem. Então, mas aí eu tenho o mesmo problema, só que eu ainda não consegui mudar. Né? O senhor já conseguiu. Tá para mudar. Eu estou em luta, estou lutando. Mas aí a gente vai para o Evangelho e vê Jesus explodindo dentro do templo. Dentro do templo. Pegou um chicote lá e tal, virou as mesas. Diz o texto sagrado que ele virou as mesas dos cambistas. Fez judeu correr e largar o dinheiro para trás. Isso não é pouca coisa. Com jeitinho é que não foi, pastor. Foi na base do chicote mesmo. Da antiga psicologia aqui, ó. O chicote, tá as coisas em cima da pessoa. Mas é que tá, ali se vê claramente manifestação de juízo, né? Claro. Era um juízo. Eles estavam invadindo uma área que era para os gentios lá e vendendo, fazendo comércio, tudo. Tinha que ser colocado para fora. Eles estavam violando o templo. Então, Jesus teve um ato, uma ação saudável, legítima. O problema é que quando nós hoje em dia fazemos isso, não fazemos atos de justiça, fazemos atos de vingança. Aí que está a grande diferença, porque é quase aquela famosa lei antiga de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é uma grande verdade. Bom, o senhor disse no primeiro bloco que um dos geradores da masculinidade tóxica é a educação muito concentrada, muito colocada sobre as rédeas da mãe, né? O homem o pai se torna ausente, se torna negligente. Mas a mulher é machista? Não é que é machista em si, mas a mulher ela tem um papel que muitas vezes ela tem que abandonar para suprir ali a questão do homem. E como ela não foi criada para tal, ela vai distorcer ali o funcionamento do menino. Vai distorcer o funcionamento da menina, porque é interessante, quando existe um macho e fêmea, cada um deles ocupa um lugar diferente nessa criação, nessa instituição que a gente chama de família. E a presença dos dois traz esse complemento, né, de uma criação saudável. Quando um está ausente, ou por negligência, ou de repente por ser muito tóxico, ou de repente por ser alguém muito ocupado no dia a dia,
vai sobrecarregar o outro, que não foi preparado para tal. Não tem aí o funcionamento mental, psíquico, não tem o funcionamento social adequado para cumprir o papel do outro. Mas, doutor, agora como psicólogo, como é que o senhor vê a acusação cada vez mais frequente que a gente vê no nosso tempo, de que esses papéis sociais são criados e impostos? A criança não nasce com inclinações para nada. Então, por exemplo, inclinar o garoto a jogar bola e a menina a brincar de casinha, isso é uma, na opinião de muitos, uma aberração, né? Porque você está forçando a criação de um modelo de homem e um modelo de mulher. Mulher fica em casa e homem vai à luta. No caso da criança, a luta é luta mesmo, ou então é esporte e tal, e a menina brinca de casinha. Até que ponto isso é verdade? Existe a questão social, né? A ação social na criação desse menino, dessa menina, tem sim. Né? Tanto é que tem alguns fatores que interferem muito nessa criação, nesse desenvolvimento humano. Porém, tem algumas coisas que são inatas. Nasce com o menino, nasce com a menina, e a gente vê, tem algumas pesquisas que apontam, por exemplo, que os meninos, quando pequenos, bebês ainda, eles se dirigem aí para coisas que são relacionadas a eles. E as meninas se dirigem às coisas que são relacionadas, trazem identificação com o feminino. Então, é algo muito lindo e maravilhoso isso, porque o sexo, ele traz muito essa questão da identidade da pessoa, né? E isso é inato, vem com a parte biológica também. Não é só uma construção social. O problema é que quando entra o social, ele pode ter dois movimentos possíveis. Ou ele enfraquece já que a gente está trazendo do masculino, ou ele enfraquece esse masculino, fragilizando-o muito, ou ele o torna tóxico, né? Trazendo alguns movimentos, como o pastor mesmo pontuou: homem não chora, homem não se expressa, homem não fala. São movimentos aí, construções sociais. Mas o macho e a fêmea, eles têm questões inatas mesmo, que os dirigem para essas questões da sua própria sexualidade, e que é muito saudável e próprio de cada um de nós. Mas, então, não é inato no menino o uso da força? Então, é até inato, mas é que está, não é exacerbado. É que está a diferença. Usar a força é algo até para uma questão fisiológica do homem. Ele nasceu com uma musculatura, né, um preparo fisiológico diferente da mulher. Para quê? Para conseguir lidar com as questões relacionadas à força. Porém, quando ele usa isso de forma exacerbada para oprimir alguém, para bater em alguém, para ameaçar alguém, ele está fazendo um mau uso dessa força. Aí é uma questão social, uma questão que ele não aprendeu a lidar, não aprendeu a dominar de forma adequada e está saindo fora da curva, fora do projeto original. Até que ponto algumas práticas que muita gente chama de esporte, e eu não consigo de jeito nenhum, eu já não achava boxe esporte, embora goste de assistir, mas não acho que seja esporte. Agora, MMA e coisas semelhantes... Pode-se ver ali que é quase um movimento antigo de gladiador, né? Os camaradas entram ali e o pessoal quer ver sangue. Retorno nas arenas da Grécia. É a máxima de Cícero, né? O povo quer circo e pão. Isso é uma construção social. Isso vai deturpando ainda mais o movimento que a gente vê de hoje em dia, masculinidade tóxica. Porque se você não tem a figura de um pai centrado, coerente, que sabe lidar aí com as emoções, que participa dos afazeres de casa, que direciona o filho de uma maneira adequada para ele até utilizar a força física que ele recebeu de forma sadia, ele vai ter que modelo. Vai ter um modelo, de repente, um camarada que está lá no MMA, que está ganhando para isso, é o trabalho dele, a profissão dele, mas está ali socando o outro, e ele vai pegar esse movimento como regra, como padrão de conduta.
e vai, poxa vida, eu moro aqui na periferia, então para as pessoas me respeitarem, para as pessoas me ouvirem, eu vou fazer igual fulano ou fulana do MMA. Eu estou aqui no movimento de conseguir algo melhor na minha vida, tentando trabalhar, estudar, então eu vou ter movimentos de imposição através aí tom de voz, de gestos mais agressivos para ser escutado. Então nisso a gente vê o quê? Repetição de comportamento aprendido. Esse comportamento precisa ser reformulado, precisa ser remodelado. E quem que faz isso? É a figura paterna, apontando, né, através de um direcionamento correto o que é ser homem, o que ele vai fazer com a sua força física. Claro que nem sempre o pai está lá. Às vezes ele pode ter morrido, às vezes ele pode estar acamado, né, vários outros tipos de problemas, sem ser esses propriamente de negação, sem ser esse de ausência, de ser alguém não muito eficiente, né, no seu papel. Então, o que a mulher tem que fazer? O que a mãe tem que fazer? Tem que procurar outros modelos. Pode ser o tio, o irmão, o avô, pastor, professor, modelos que sejam sadios. Bom, e quando a gente já cresceu, né? Voltando àquela questão, já cresceu e tal, e se depara com um programa como esse, poxa vida, então eu sou um macho tóxico, né? Eu tenho uma masculinidade tóxica em vários aspectos. Como é que a gente reaprende a masculinidade sadia? Olha, você pode participar de grupos, né, terapêuticos, pode participar até de terapia também. Para quê? Para reaprender habilidades sociais. Habilidade social é aquilo que o nome mesmo já fala, é redundante, é habilidade, é algo que a gente aprende, algo que é interiorizado. Essa interiorização, né, ela tem como fundamento aí mudança de perspectiva, de pensamento e uma readequação, reformulação do modo de como lidar com as emoções. Isso é necessário. Para quê? Para que a pessoa consiga se colocar de forma correta, como ela deveria ser, e não como ela está sendo. Porque uma coisa é o real e outra coisa é o ideal. Ela está sendo um real aí que muitas vezes está machucando não só os outros. Às vezes é família, às vezes são filhos, às vezes são pais, são irmãos. Às vezes ela está machucando a si mesma, porque ela se torna uma pessoa isolada, amarga, uma pessoa difícil de se lidar. E o que ela tem? Qual que é o necessário? Ela reaprender a ser. Então isso significa que pessoas, né, homens, com esse tipo de toxicidade, não tem um bom relacionamento social. Não é só em casa que ele é... Não. Na igreja, é aquele tipo que não aceita a contrariedade, é aquele tipo que muitas vezes, se está o homem e a mulher no ministério juntos, fazendo trabalho, a obra juntos, a mulher vai falar alguma coisa, espera, deixa que eu falo, senta aí. Né? Mais ou menos assim, ele se torna nocivo. É aquele camarada, algumas vezes até alguém, posição eclesiástica alta, que você vai pedir aconselhamento, você vai pedir orientação, ele nem te escuta. Ele já vem trazendo as verdades prontas, já dentro do pacote. Esse é alguém tóxico, porque ele não está aberto ao outro. Jesus, por isso que eu trago aqui o modelo de Jesus, né? Ele é alguém que sempre estava aberto a escutar o outro, sempre estava aberto a entender o que o outro tem. Masculinidade tóxica, não. Ele já tem aí a resposta para tudo que o outro necessita. O outro nem precisa falar. E quando a gente vê muito disso, a gente precisa tomar cuidado, porque pode acabar tendo comportamentos iguais. Isso não só na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na vizinhança, pode ser no clube, pode ser em qualquer lugar, porque acaba contagiando. Nós somos influenciados também pelo meio. Mas e aquela coisa que a gente falou antes de sair para o intervalo, de que o homem não pode ser manteiga derretida, ele tem que ter uma certa fibra. Mas o senhor está dizendo que é importante valorizar os sentimentos e as emoções para não cair na masculinidade tóxica. E aí, como é que qual que é a fronteira entre o que é sadio e o que não é? É o meio termo, é a junção de ambos, ser firme,
ter coragem, ter valores, não significa ser frouxo, ser banana. É muito pelo contrário. Quando você tem valores, quando você tem virtudes, quando você tem um propósito de vida, você consegue ser mais firme nas suas decisões, na sua fala, naquilo que você precisa e quer alcançar. Quem é muito fragilizado, ele só fica com a parte do choro, né? Só fica com a parte da, não posso, não consigo, né? Ele só fica com a parte de limitação. Essa parte é negativa, porque ele torna o homem muito fragilizado. A parte tóxica, ele faz com que o homem seja o alfa, né? Seja o topo. Não, o que ele fala é lei. Não é isso, é o meio termo que é importante. É saber, sim, ser forte, ser firme. É saber, muitas vezes, você que é patrão, que é gestor, chegar para um empregado e falar, se você não fizer a coisa da maneira adequada, vou ter que te demitir. Vou ter que te contratar outro. Isso é ser tóxico? Não, é ser firme, porque você tem uma empresa, tem gastos, né? Tem questões que precisam ser resolvidas, se a pessoa não está resolvendo, então você tem que contratar uma pessoa no lugar. Já um gestor, um homem mais fragilizado, mais banana, o que ele vai fazer? Não, por favor, será que você consegue me ajudar? Olha só, são papéis que são desempenhados de formas diferentes. Né? O tóxico chegaria e traria para esse funcionário, por exemplo, uma agressão psicológica que poderia até estar um processo de assédio moral, assédio psicológico, porque o tóxico faz isso. Ele humilha, ele coloca para baixo a outra pessoa sem se importar com o que a outra já fez, com a construção dessa outra dentro da empresa. Aquele que é mais fragilizado, ele se submete à vontade do empregado. Aquele que é firme, aquele que consegue equilibrar isso, a sua fibra, né, e as suas emoções, ele consegue se colocar. Mas doutor, nós vivemos tempos extremamente competitivos. Sim. E que agora se tornam ainda mais agudos por causa do desemprego gigantesco que tem acometido o mundo, né? Em função aí da pandemia e da parada da economia. Então, essa toxicidade não seria um pouquinho boa porque se você vai competir, a agressividade é importante, não é? É que tá, a toxicidade, ela vai além apenas de uma agressividade normal. Ela chega à beira, né, de humilhar o outro. E isso faz com que haja processos trabalhistas de assédio moral psicológico. Ou seja, a pessoa não tem inteligência emocional. É uma das questões que a gente até falou um pouco, ventilou. As que as empresas procuram hoje são pessoas que tenham esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque isso sim faz com que a empresa produza, ter rendimento, porque ela vai olhar o funcionário como alguém que também precisa comprar na ideia da empresa e a capacidade desse mesmo funcionário em produzir dentro dessa empresa. Isso é fantástico e muito saudável. E quem tem essa inteligência emocional desenvolvida, vai longe. Agora, quem é muito tóxico, ele vai com certeza esbarrar em algum momento dessa carreira em dois fatores. Ou ele vai ter um esgotamento emocional muito forte e vai precisar encerrar essa carreira de forma abrupta, ou ele vai ter processos. Complicado, né? Vamos ver os comentários que foram publicados na nossa rede social. A Daiane escreveu o seguinte: machismo, orgulho e querer ser controlador da situação todo o tempo sem dar voz a outra pessoa. Acho que ela descreveu o que ela entende por masculinidade tóxica, né? Machismo. Então, machismo é um termo difícil de definir, né? O que é um machista? É algo bem estereotipado também, né? A gente pode dizer que é a mesma moeda, o lado da mesma moeda da masculinidade tóxica, só que com outras palavras, né? É o oposto do feminista. Sim. Machista é o oposto do feminista. Tá bom. Orgulho e querer ser controlador da situação. Mas aí que tá.
Bom, orgulho, tudo bem. Orgulho é o pecado de Satanás, a gente não vai nem discutir aqui. Mas querer ser controlador da situação. Não cabe ao homem controlar a situação? Se ele não controlar, quem é que vai controlar? Esse controle, creio que foi aquela que quis pontuar de maneira muito pertinente, é aquele controle excessivo. Por que você vai com essa roupa, mulher? Por que você vai com esse sapato? O que você fez com aquele dinheiro? Filho, por que você acordou 9h01? Era para ter acordado 9 horas. Né? Esse controle excessivo é tóxico não só para o homem, mas para qualquer pessoa, porque demonstra ali dois fatores. Primeiro, uma ansiedade muito grande. E, em segundo, uma insegurança muito grande. Então, esse controle é algo que tem que ser realmente desconstruído. A gente precisa controlar no sentido de ter mais ou menos ideia do que vai fazer, do que está acontecendo, para não ser pego de surpresa. Sim, mas dizer que você tem que ter controle rígido de tudo, 100% em todo o tempo, isso é impossível e um absurdo. Tá. Aí ela acrescenta, né? A Daiane acrescenta, ser controlador da situação todo o tempo, sem dar voz a outra pessoa, né? Essa outra pessoa nem existe, né? Ele é que determina e está acabado. Sou eu que mando. E você fica quieto. Conheço um presidente que é assim. Diego Santos. Acredito que seja a imposição de padrões que não deveriam existir. Isso mesmo? Concordo, sim. Porque esses padrões muito exacerbados, né, esse comportamento que sai muito fora da curva, esses estereótipos, né, que traz que o homem não chora, homem não dá risada, homem não fala quando está doendo, homem não se humilha. São padrões de comportamentos que nos afastam das pessoas e que não deveria existir, porque além de nos afastar, faz mal para o outro e faz mal para nós também. Então, desconstruir isso, reformular e trazer de novo um homem pleno, um homem inteiro, é o ideal. Doutor, eu sei que elas não falam isso, mas não é verdade que no fundo, lá no fundo, a mulher acaba admirando o homem que o senhor acabou de descrever? É que tá. Eu até me pergunto, né, também muitas vezes isso, porque esse é o padrão que aparece muito nos filmes hollywoodianos, né? Hollywoodianos, onde o camarada pet boy, ele que faz, ele que acontece. Mas é interessante que, em contrapartida, quando aparece esse tipo de personagem protagonista nos filmes, o oposto dele é um banana. É um camarada fragilizado, um camarada que não tem força nenhuma, um camarada que não tem fibra. Então, como é que ela vai gostar de alguém assim? Ela vai procurar alguém, um padrão de homem que tenha aí o mínimo, né, de proporcionar a ela segurança. É o tóxico em comparação ao banana? Sim, é o tóxico. É o ideal? Não é, mas é o real. O ideal seria o quê? Ela encontrar alguém que tivesse fibra, alguém que tivesse coragem, alguém que tivesse aí capacidade de lidar com as demandas e trazer para ela segurança de um relacionamento produtivo e positivo. E o que é difícil encontrarmos hoje. Porque os homens, né, eles estão construindo a sua imagem que foi muito deteriorada, foi muito aí desconstruída. Homem não pode ser isso, homem não pode ser aquilo. Atacaram tanta masculinidade que hoje o homem não sabe direito o que é ser homem. Aí ele vai para essas duas vertentes, ou se torna muito fragilizado ou se torna muito tóxico. O ideal é ser aquele homem equilibrado. Por isso que a mulher vai para o tóxico, porque pelo menos ele está segurança. O outro fragilizado é ela que vai ter que carregar nas costas. Joelson publicou, aquela que tem que ser provada acima de tudo, senão vão pensar que não sou homem. Tá, o Joelson falou uma grande verdade. Porque é o contexto geral, né? O pessoal fala, se você não for com a gente jogar bola, você não é homem. Se você não pegar a menininha, você não é homem. Se você chorar hoje aqui, você não é homem. Então, olha só a imposição social que traz sobre padrões como nós devemos ser. Ou seja, é preciso, né, fortalecer esse homem
moderno, esse homem que existe hoje, seja ele fora da igreja ou dentro da igreja, fortalecer para que ele ocupe o lugar dele como um homem pleno. Vai ter momentos que ele vai precisar se impor em relação a alguma situação, se impor de maneira mais agressiva? Sim, vai precisar. Vai precisar ter momentos que ele vai ter chorar, se humilhar diante de alguém? Sim, porque isso também faz parte de ser homem, reconhecer os erros e lidar com as emoções negativas. Mas esse equilíbrio, né, de ser inteiro, ser aquele que precisa ser, em detrimento daquilo que a sociedade, os amigos ou a rodinha onde ele está impõe, é algo necessário. Ele precisa se colocar. O Ray Azevedo, se considerar tão homem a ponto de esquecer que é humano. Masculinidade tóxica é se considerar tão homem a ponto de esquecer que é humano. Esse foi bom, viu? Esse foi profundo. Tem muita gente que fala assim, né, pastor? Combate até essa questão de ver Deus na masculinidade, porque eles apontam assim, não. Se a gente ver muito Deus questão de homem, né, de masculinidade, então a gente vai associar que ser másculo é ser Deus. É quase isso que ele colocou, né? Isso. Tirando o ser humano, o homem da sua humanidade. E não é isso. Ser homem é ser humano, né? É ser pleno, ser positivo. Aí. Qual. Como é que eu vou perguntar isso? Na experiência do irmão, qual foi o pior masculino tóxico com quem o senhor já lidou? Lógico que o senhor não vai identificar a pessoa, mas descreva. Olha, teve bastante. Teve bastante. Eu estava até conversando com a minha esposa ontem, antes de vir para cá, né? E falei, nossa, amor, quanta gente tóxica que eu já atendi, seja no consultório, seja no gabinete pastoral. É complicado. Se eu fosse pontuar seria, olha, fica difícil. Fica difícil escolher um só. Pode ser mais de um? Pode. Por exemplo, que agredia a mulher, a violentava, né? Tinha padrões de comportamento aversivos em relação aos filhos. Esse, para mim, foi muito tóxico, né? Foi muito difícil, porque eu olhei para aquele sujeito e falei, olha, só não te denuncio porque tua esposa não quer. Porque eu sei que se eu te denunciar, ela vai negar tudo. Porque senão eu te ter denunciado. E outro foi a questão que o homem tão tóxico que ele manipulava a mulher para ter relações com ela, com outras mulheres ao mesmo tempo. E isso para mim foi muito asqueroso, nojento, porque tratou a mulher como objeto, né? Nem como ser humano, né? E isso, transmitia isso também para a família. Então é algo muito complicado. E isso tudo é resultado de pecado, né, pastor? Tudo resultado de pecado. Porque deteriorou o que é ser homem, o que é ser másculo, o que é ser macho, o que é como exercer a sua masculinidade de forma sadia. Muito bem, conversamos com o pastor Dr. Márcio Bassi Farias, ele é ministro da Igreja Batista Geração, lá no centro de Diadema. Centro de Diadema. É isso? E publicou o contato dele. Quem quiser falar com o irmão, é só entrar lá no Instagram, @programa, vejam só, pastor Márcio. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, até aproveitando, agora estou com um canal de YouTube também. Pode falar. Quem quiser aí me seguir é psicólogo Márcio Bassi Farias, né? Estou no YouTube, tem bastante vídeo legal falando sobre família, relacionamentos, depressão, ansiedade, e vale a pena olhar e tentar se tratar, porque saúde e vida só temos uma. Se a gente não trabalha isso de uma maneira adequada, nós adoecemos e levamos outros ao adoecimento. Então, segue aí. Legal. Vamos ver o resultado da enquete? Em sua avaliação, a distorção da masculinidade em nossos dias 96% disseram que é grave e 4% disseram que é pequena, né? 96%. Uau! Muita coisa. Bastante. É praticamente
Todo mundo quase. Totalidade. Né? Tá bem. A gente se encontra no próximo, vejam só. Até lá.